Deixa eu aqui para cá. Então, vamos trabalhar a questão do negação vírgula força. É o que, na minha visão, não o mais importante, mas é um dos mais influentes. Eu não achei a palavra. Enfim, é o que é um dos meus favoritinhos aí. Vamos trabalhar sobre ele. Existem dois cenários. Aqui eu já vou trabalhar, eu vou conseguir matar 2 em 1. Existe o negação vírgula força de primeira vela, que seria um pivô, ou de alta ou de baixa, né? Seria o ponto inicial ali de uma reversão, de uma continuidade ou de uma correção. Existe o negação vírgula força em fluxo de continuidade, beleza? Então vamos lá. Primeiro que vocês têm que aprender, que é a base, é a identificação do candle. Aqui eu já vou ter o cenário completo. Então, pensa só. Aqui tem o cenário completo, não. Aqui você já tem o... Estão vendo bem aí? Alô? Sim, tá Alô? normal, Felipe. Tá normal. Dá para ver bem, beleza. Esse candle aqui. As perguntas para ele são simples. São tão simples que vai vir um bando de pergunta idiota. Quer ver? Espera só. Primeira pergunta. Tem sombra para um lado? Segunda pergunta. Tem corpo cheio para o outro lado? Se a resposta for sim e sim, pronto. Você acaba de identificar um candle de negação, vírgula força. Aí tem a questão do cenário, mas o candle é o candle mais fácil de ser identificado. Ele e o candle barra de ouro, que é o candle barra de ouro, são os dois candles mais óbvios de ser identificado. Vamos lá, eu vou repetir a explicação de como identificar a porra desse candle. Primeira pergunta, tem sombra para apenas um lado? A resposta é sim ou não para esse candle aqui. Eu quero a resposta no chat. Ó, prestem atenção, que se vier de resposta imbecil, vai rodar rápido. Não vem com essa idiotice, eu confundi o 5, não, Filipinho, desculpa é o caralho. Presta atenção nessa porra. Não vem de palhaçada pro meu lado, não, que hoje não vem de garfo que o dia de sopa. Então, presta atenção nas respostas. Beleza. Esse candle aqui, ele tem sombra para apenas um lado? Sim. Segura a perguntinha. Ele tem corpo cheio para o outro lado? O que é corpo cheio? Ele não tem sombra aqui na parte de cima. Sim ou não? Perfeito. Parabéns. Acabou de ser identificado um candle de negação, vírgula força. Agora vamos lá. Essa pergunta eu não vou xingar se tiver resposta errada, porque talvez vocês não conheçam, mas presta atenção antes de responder, porque se você pensar um tiquinho, você vai ver que a resposta é óbvia. Qual é o lado da negação? Negação implica fraqueza. Qual é o lado que o mercado enfraquece e qual é o lado que o mercado negou? O de cima ou de baixo? Cima ou baixo? Escreve no chat. Cima ou baixo? Baixo. O mercado negou o movimento de baixa. Então, ele nega o movimento de baixa. Tchará, 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 tchará. E qual é o movimento que ele força? Qual é o movimento que ele forçou? Hein? Qual que é o movimento que ele está forçando? Se ele negou o de baixa, ele está forçando de cima. Porque ele nega com a sombra de apenas um lado, ele força com o corpo cheio do outro lado. Olha só, prestem atenção nessa pergunta. Não respondo mais nada agora. Presta atenção muito nessa pergunta. Você vai ganhar o troféu de pergunta idiota vai passar do menino ali para quem responder errado essa aqui, hein? Presta atenção na pergunta do pai. Para qual lado executa-se a ordem quando se vê um candle desse aqui? Se ele negou o movimento de baixa, negação implica fraqueza. Ele forçou o movimento de alta. Forçar o movimento implica força, implica que ele está... Para qual lado você executa uma ordem quando você vê um candle desse aqui?
Pronto. Para o lado da força. Perfeito. O lado que estiver forçando. Simples. Agora, frente a esse candle, não façam perguntas idiota do tipo, mas e se tiver um pipizinho de sombra? Não interessa. Sombra é sombra. Seja 1 quilômetro, seja um pipi. Não pergunta, mas é aquele candle, ele é válido, ele deixou uma sombrinha, é pequenininha, não interessa. É fácil, é simples, não complica essa merda. Faz o simples que funciona. Tem sombra para um lado, corpo cheio para o outro, acabou, tá feito. Aqui está o candle. Agora presta atenção. Quanto maior a sombra, melhor. Presta atenção. Quanto maior... Isso eu estou falando do candle ainda. Não significa que com sombra pequena o candle não tenha validade. Tem sim. Poderia essa sombra aqui ser pequenininha, mas se tiver sombra, está válida. Mas quanto maior a sombra, melhor. O tamanho do corpo, ele vai estar mais associado ao candle dos lados. Aí a gente já vai entrar fora do candle. Mas o candle, tudo que tem que ser observado. Sombra para um lado, corpo cheio para o outro. Acabou. Se tiver um pipe de sombra, está valendo. Quanto maior a sombra, melhor. Mas não implica que se a sombra for pequena, não entra. Se a sombra for gigantesca, não entra. É só um adendozinho, que sim, a sombra um pouquinho maior, ela favorece. Acabou. Alguma pergunta frente ao candle? Só o candle. Esquece, você não está vendo mais nada nesse universo. Você não está vendo o candle do lado. Só quero saber, frente ao candle, alguma pergunta? Sim ou não? Levanta a mão se alguém tiver alguma pergunta só do candle. Perfeito. Agora a gente começa a buscar o candle do lado. Negação, vírgula, força, só olha se os dois candles, o atual e o anterior. Beleza? Então eu acabei de explicar isso aqui. Agora a gente pula para cá. É tudo que você tem que saber, são esses dois. É isso aqui. Beleza. Perguntinha. Presta atenção na porra da pergunta. Não vem de resposta idiota que está na porra da tela a resposta. Esse candle aqui, que é o negação, vírgula, força, que é o candle em, vamos pôr aqui, roxinho. O candle anterior a ele é da mesma cor, sim ou não? Sim. Perfeito. A resposta é sim, tá na cara, né, filho? Agora a pergunta é o seguinte. Esse candle, ele está em um fluxo? O que é fluxo? Fluxo é algo que já está ali acontecendo. Eu estou no meio do fluxo, eu estou no meio do fervo, eu estou no meio do movimento. Ou ele entra sozinho, tipo, eu estou sozinho no deserto. É o candle que ele está no meio de um fluxo, ou é o candle que ele está sozinho? Só colocar aí, fluxo ou sozinho. Esse candle aqui, existe um movimento já? Esquece os 50 milhões de candle para trás, foca no candle do lado, é só o que você precisa ver. Ele está no fluxo. Por quê? Porque já existe um candle anterior da mesma cor que ele. Não vem de pergunta idiota se tinha 10 vermelhos, vem esse verdinho, vai o movimento, foda-se. Presta atenção somente nesses dois candles e esquece o resto do universo. Não faz pergunta idiota para complicar a tua vida. Então, beleza, entendemos que está no fluxo. Agora nós precisamos saber se tem uma continuidade do fluxo. Por isso chama-se fluxo de continuidade. Por quê? Pergunta. Esse candle aqui, ele está dando uma continuidade no movimento? Como que você identifica uma continuidade? Ele tem que ser maior, tem que ser maior e ele não pode travar. Ele não pode se limitar em algum ponto desse candle anterior. Nem corpo, nem sombra. Então, olha só. Essa linhazinha que eu estou marcando em branco, ela seria a limitação pelo corpo, pela sombra. E essa aqui, outra, seria a limitação pelo corpo. Então, esse candle aqui, ele está continuando, ele está avançando o movimento que já existe, ou ele parou naquele movimento que já tinha sido criado? Ele está criando novos horizontes desse movimento? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, aqui eu tenho um real fluxo de continuidade. Porque eu tenho um candle que ele
está no meio de um movimento já existente, eu só preciso ver 2 candles, o atual e o anterior. Se esse movimento tem 10 candles, não importa. O que importa para mim é só apenas o anterior. Então, eu tenho um candle de uma cor, eu tenho um outro candle da mesma cor, eu já tenho um fluxo. Eu preciso saber se esse fluxo é de continuidade. E eu vou ver como. Que o candle em questão, ele tem que estar criando um novo horizonte. Ele não pode ter ficado preso na sombra no corpo do anterior. Ele tem que ser, primeiro, maior do que o anterior. Eu tenho que ter o fluxo, então eu tenho que ter 2 candles da mesma cor. Eu tenho que ter a continuidade desse fluxo. Então eu tenho que ter um candle que ele está aumentando a velocidade, no caso, o tamanho, e ele está indo num horizonte onde o candle anterior não foi. Esse candle aqui, ele é maior que o anterior? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Esse candle, ele está num cenário, aqui no gráfico, onde o anterior não tinha ido? Sim ou não? Ele está num novo número, num novo preço que o anterior não tinha ido? Pronto. Negação, vírgula, força em fluxo de continuidade. Então, eu tenho um candle que ele tem sombra para um lado, corpo cheio para o outro lado. Negação, vírgula, força. Marcha. Como já existe um candle anterior da mesma cor, e agora eu tenho um fluxo. Porque os 2 candles são da mesma cor. Agora eu preciso ver se o fluxo é de continuidade. Então, o candle em questão aqui, ele tem que ser maior do que o anterior, e o candle em questão aqui não pode ficar preso dentro de uma limitação do anterior. Se essa sombra vem aqui em cima e volta, esse aqui, ele ficou preso no movimento da anterior. Então, ele é um falso fluxo de continuidade. Como esse candle aqui, ele tá numa máxima que o candle anterior não chegou, ele caracteriza uma continuidade do fluxo. A ordem é de abertura, ou na retração, se você quiser. A ordem é de call nesse do lado. Agora eu vou mostrar um cenário... Não, cenário não. Alguma dúvida?